Oi meninas, boa noite, tudo bom com vocês? Ó, eu queria ter gravado antes o vídeo, mas pra variar, muita correria não deu, tá? Eu mostrei pra vocês num videozinho curto que a gente ia fazer esse porta-joias, tá? É porta-joias, porta-maquiagem, eu deixo o meu abertinho assim em cima da minha mesa de estudo e coloco caneta aqui, sabe? Coloco meus remédios dentro e ó, levar na bolsa, levar na mala, tá? É bem molinho, não tem estruturação nenhuma, porque não tem necessidade disso, tá? Ó, eu vou falando as medidas pra vocês, mas vai estar tudinho na descrição do vídeo, então não precisa se apegar nas medidas, tá? Ó, eu escolhi o amarelinho, e o tom que eu tenho de amarelo de forro aqui eu não achei legal, então eu vou colocar o forrinho branquinho, tá? Ó, eu tô usando nylon emborrachado, tá? O nylon emborrachado pra essa peça é legal, porque além de ser impermeável, ele é molinho. Quando você vai fazer a puxada do cordão, ele vai puxar, vai fechar, sem nenhum problema. O bagulho não tenho certeza se fica legal, tá? Por isso que eu tô usando o nylon emborrachado, tá? Eu já tô usando em várias peças minhas o nylon emborrachado. Eu tinha um pouco de preconceito porque eu gosto da estruturação do bagulho. O bagulho ele é firminho, né? Ele é fortinho, assim, é grossinho, então eu gosto. Mas tem peças que realmente pedem um forrinho mais molinho, mais fininho, tá? Que não deixa também resistência total, ele serve como um bagum. Só que ele é molinho, tá? E ele é mais bonito, gente, que o bagum, pra algumas peças, tá? Principalmente as peças que vão aparecer o forro, tá? Mas nada impede de você fazer essa peça toda no tecido, daí você primeiro vai estruturar o tecido na manta e vai cortar as medidas certinho ali, tá? Vai ficar lindo do mesmo jeito. Vamos começar então? Eu vou baixar um pouco a câmera, porque eu brigo bastante com ela, gente. A câmera é minha amiga e também a gente briga bastante. Eu tô gravando à noite, não sei como é que vai ficar essa luz, mas eu acredito que eu consiga passar pra vocês o que eu quero, tá? Ó, a gente vai cortar no material principal a medida de 17 por 52,5, tá? 17 por 52,5, que eu tô usando o doll, tá? É um sintético 08 com fundo em malha, tá? Eu compro na Personal Arts. Ó, o fundo, ele tem 17 de diâmetro. Eu usei uma tampa de uma Tupperware minha. Mas isso é relativo, meninas. Por exemplo, mas eu não vou ter algo de 17 centímetros. Você pode desenhar também, né? Com a régua e achar o meio e fazer a medida de 17, o diâmetro de 17 centímetros. Mas você pode pegar uma medida aproximada, para mais ou para menos. E aí, na hora de você cortar a lateral, você grampear direitinho, bonitinho assim, e achar qual que é a medida que vai caber aqui. Essa vai ser a sua medida, tá? A altura é 17. A altura que eu achei ideal, tá? O forro, você vai cortar exatamente a mesma coisa. Uma vez no forro 17 por 52,5. Uma vez o círculo na mesma medida, o diâmetro de 17 centímetros. E o bolsinho de dentro, você vai cortar na mesma medida, só que a altura de 12. Então, a gente vai cortar o bolsinho de dentro, a gente vai cortar ele com 52,5 por 12 de altura, tá? É muito tranquilo. Eu vou até primeiro montar a parte de dentro, tá, meninas? Ó, como é um tecido que não desfia, um material que não desfia, eu não preciso dobrar duas vezes, tá? Quanto menos volume, melhor. Eu vou pegar aqui, eu não tô muito habituada com esse material ainda. A parte mais acetinada é a parte certinha, tá? Eu vou fazer uma bainha aqui. Eu coloquei linha branca embaixo e amarela em cima. Ó, a gente vai fazer um retrocesso no começo, né? Eu não tô achando o meu lápis de sintético, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou explicar direitinho a divisão dos bolsos e também vou colocar na descrição do vídeo, tá? É super tranquilinho, tá? Ó. A barrinha tá pronta, tá? Agora, eu vou pegar o forrinho. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima, tá? Primeiro eu vou costurar a primeira lateralzinha aqui. Deu uma emboladinha aqui na linha, deixa eu tirar. Fazer bem caprichadinho. Ó, eu vou encontrar aqui o forrinho. Colocar bem na base aqui do forro, tá? Ó, o bolsinho. Aí eu vou costurar essa lateral pra ir me guiando.
tá? Ó, eu tava colocando errado. Eu não enxergo muito bem, principalmente à noite. A parte mais acetinada, a mais fina, que você olhar e falar essa parte é bonita, é a parte certa do nylon emborrachado, tá? Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade porque eu trabalhei a vida inteira com bagum. Aí as minhas colegas me falaram do nylon, também vi algumas aulas das professoras da internet, né? E elas falam muito bem, realmente o nylon emborrachado é luxuoso, ele é muito legal. É um pouquinho mais... O valor dele é um pouquinho mais... Eu não gosto de falar caro. O valor dele é um pouquinho mais alto que o bagum, mas é um... Nada que você não faça o valor justo na sua peça, que é pra compensar você usar os melhores produtos, né? Ó, cada bolsinho desse vai ter 5 centímetros. Eu vou colocar 6, tá? Porque a cliente falou que os 5 ela achou que ficou um pouquinho apertadinho e as próximas ela pediu com 6. Eu vou colocar 6 centímetros, tá? A cada 6 centímetros você vai fazer uma reta. Eu não tô achando a minha caneta de sintético aqui, deixa eu ver. Eu gosto de marcar... Ah, achei. Ó, faz só um pintinho, uma pintinha, tá, meninas? Pra não ficar aquela coisa marcada. Mas depois você consegue apagar. Deixa eu pegar minha régua aqui. A minha caneta estava no lugar mais óbvio. É assim que eu encontro as minhas coisas. Eu organizo pra não perder e penso que tá perdido, porque eu não sei como é que vocês fazem aí, mas aqui, semana de trabalho, fica tudo bem bagunçadinho. Ó, a cada 6 centímetros, faça só uma pintinha aqui. E aqui embaixo, que é pra você se guiar, tá? Ó, mais 5 centímetros, mais 6, né? Desculpem, mais 6 centímetros. Façam 6 porque fica um espacinho legal, tá? Pintinho em cima e pintinho embaixo. Mais 6 centímetros. Você vai marcar cada 6 centímetros, não precisa fazer um risco não, é só uma guia, tá? Se você achar melhor fazer um risco, faça um risquinho, tá? Com um lápis ou alguma coisa que você consiga apagar. Principalmente se o forrinho for claro assim, pra não ficar uma coisa feia. Uma peça final com problema, né? De aparecer risquinho, alguma coisa assim. Aí você vai até onde você conseguir os 6 centímetros, tá? Ó. Depois eu vou falar pra vocês quantos bolsos que essa ficou. Peraí. 6 centímetros. Marca em cima, marca embaixo pra se guiar. Mais 6 centímetros. Eu tô toda contente, porque meu marido falou que vai pedir pastel hoje. Aí por isso que eu tô gravando aqui, eu ia gravar amanhã, mas como vai ter pastel hoje, não precisa fazer janta. Aí tô gravando aqui. Até tomei banho mais cedo pra comer pastel. Ó. 2, 3, 4. Aqui deu 8 bolsinhos, tá? Essa medida deu 8 bolsinhos. Essa rosa tem mais, porque eu fiz com menos centímetros, mas compensa você fazer com 6 centímetros, porque você também vai ter o espaço de dentro para guardar as coisas, então vai dar super certo, vai ficar bem legal. Essa peça eu desocupei a minha para mostrar para vocês no vídeo anterior que eu fiz para mostrar para vocês a peça da aula, e eu fiquei sem ele, nossa, fez uma falta, já corri aqui, já peguei. Ó, agora você vai se guiar por esses risquinhos aqui que foi feito e vai fazer as retas, né? Costura reta, tá? Retrocesso. No começo. No final. Depois você remata essa peça, não precisa ficar cortando a linha na hora. Ó. Aí você vai costurando os bolsinhos, tá? Vai costurando os bolsinhos, bonitinho. Aí você se guia pela primeira marcação e pela última marcação. Que aí a costura fica bem retinha, tá? Caso você tenha dificuldade com reta, igual eu tenho, diminui a velocidade da máquina, se a sua máquina for uma industrial. Se você tem facilidade, é só encontrar um pontinho no outro, vai ficar retinho, tá? Eu queria colocar forro amarelo, mas o amarelo que eu tenho aqui não tem nada a ver com esse. Aí eu preferi colocar o branco e vou colocar o cordão branco, porque eu também não encontrei amarelo no tom que eu queria. Ó, aqui eu vou finalizar com a costurinha na última lateral. Eu cortei esse forro um pouquinho mais largo,
Vou tirar a diferença aqui agora. Ó, aí você vai fechar isso aqui, ó. Ficou cheio de bolsinhos, né? Que bonitinho. Aí você vai fechar isso aqui, tá? Com retrocesso no começo e no final também, os bolsinhos pra dentro, tá? Pra você desvirar e ficar costuradinho. A margem que você vai costurar o sintético e o forro impermeável é sempre o mínimo que você conseguir, porque ele não desfila, tá? E aí você aproveita melhor o seu material. Não precisa fazer... Ó, ficou um tubo, tá? Agora eu vou colocar aqui nesse tubo o fundo, tá? Ó, eu vou colocar aqui o fundo do forro, tá? Da parte interior da nossa peça. Eu vou colocar com grampinho, meninas, porque pra encaixar tudo bonitinho, tá? Ó, vai encaixando aqui. Deixa eu pegar meus grampinhos. Eu comecei o ano com mais de 130 grampinhos. Eu acho que eu tenho 60, agora é muito. Eu preciso me organizar aqui. Pegar os que caem no chão, porque eu perco bastante grampinho. Às vezes eu nem perco meus grampinhos usando, né? Eu perco porque eles caem no chão e sem querer eu piso. Na correria a gente não consegue pegar assim que cai, né? Eu até tentei usar grampinho de metal, mas é bastante desses. Esses dias eu vi não tem nada a ver isso que eu vou falar agora, né? Fechamento de bolsa. Esses dias eu vi, uma professora me falou, uma colega minha, Denise, e eu vi um vídeo também, meninas, que eu achei tão legal, eu vou tentar. Eu tenho dificuldade pra fechar a bolsa, porque eu ainda não tô com a minha transporte duplo, né? Eu vou, se Deus quiser, agora em agosto eu vou comprar. Máximo setembro. E eu vi uma técnica de grampear a bolsa antes, pra depois encaixar tudo e costurar. Achei tão legal. Eu quero ver se eu testo isso numa necessaire que eu comprei os moldes, eu adquiri o molde, na verdade o molde a professora disponibilizou. E ela usa essa técnica, eu quero ver se eu... Ó, meninas, ó, bonitinho aqui. Agora, vamos voltar pra nossa peça, né? Ó, os bolsinhos estão aqui dentro, tá? E eu vou costurar aqui pra ficar tudo bonitinho, embutidinho, ó. Aí você vai devagar, tá? Porque... essa linha nunca escapa, mas sempre que eu tô gravando, ela vai escapar. É batata. Agora você vai costurando toda a volta, bonitinho, tá? Não tem segredo. Isso aqui é o forro. Vai costurando devagar. Vai dar tudo certo. Vou diminuir um pouquinho esse ponto aqui, deixando 3. Ó. Porque quando você vai costurar uma peça curva, é legal você não deixar o ponto tão largo, que você vai ter mais tranquilidade na hora de curvar tudo. Ó, como é um material sintético, eu deixo no 3. Se fosse um tecido, eu colocaria no 2,5. Ó, aí vai costurando toda a volta, tá? Vai tirando os grampinhos e vai costurando. Tirando os grampinhos e costurando. Ah, tá. Quase que eu esqueço, meninas. Deixa um espaço pra desvirar isso aqui, tá? Porque vai ser por aqui que a gente vai desvirar a peça no final. E vai... Quase que eu costuro tudo, ó. E vai... Quando for terminar de virar a peça, vocês vão entender por quê. Mas deixa um espacinho bom, tá? Aberto do fundo pro forro do corpo, tá? Não costura tudo, não. Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu vou deixar. Eu costumo deixar bastante. Quando eu preciso de virar alguma coisa, eu não economizo. Eu deixo bem aberto. Depois eu faço aquela costurinha bonitinha na máquina mesmo. Que é pra na hora de desvirar isso aqui, não... Ainda mais que é um material sintético, querendo ou não, ele é mais grosso que o tecido, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu vou deixar. Ó. Eu deixei tudo isso aqui, ó, aberto, tá? Quase que eu deixo fechado isso daqui, ó. Ó. Ó, deixei, dá pra passar uma mão tranquilo. Isso aqui deixem, não fechem tudo, tá? Agora vamos fazer o corpinho. O corpinho tem umas marcações simples, mas que é importante a gente fazer direitinho, pra que na hora de puxar fique tudo certo, não fique desproporcional, tá? Na hora de puxar. O corpo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar bonitinho.
diminuir a velocidade da máquina pra conseguir trabalhar mais. Não, acelera, vai lá e embora. Ó, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai fechar isso aqui e vai colocar o corpinho, o fundinho, tá? Eu vou fazer da mesma forma. Vou pegar os meus clipes, mas esse aqui você vai costurar tudo, tá? Esse vai ser totalmente costurado o fundo. Ó, vai segurando com as duas mãos, vai encaixando aqui bonitinho. Eu gostei de fazer essa peça. Quando eu peguei essa peça, eu peguei 15 peças dessa pra fazer. E eu já vi peças parecidas assim, mas com tecido. E a cliente mandou uma foto. Eu tô usando sintético, meninas, tá? Isso aqui na cor, é o sintético Doll 08 com fundo em malha. Maravilhoso. Mas eu acredito que aquela que ela mandou pra mim era uma foto em couro. Que o couro é muito similar ao sintético, né? A aparência dele, no caso, né? Só a aparência. E eu acredito que aquele seja couro. Não tava com uma personalização maravilhosa de filme de recorte dourado, sabe? Aí eu pensei, aí a minha dúvida era, será que na hora de puxar vai dar certo? Mas aquele tinha dado certo. Então eu falei, é um material muito similar ao dó, então esse também vai dar. Aí eu fiz as 15. Inclusive, eu pedi pra ela que assim que eu pudesse publicar, eu ia publicar. Ela não mandou mensagem até agora, eu vou conversar, porque eu quero publicar nas minhas páginas, que ficou tão bonito. Eu personalizei todos eles. É pra uma lavanderia de tapete, de carpete. Ela vai dar de presente pras primeiras contas, um negócio assim. Ó, direito com direito, tá? Agora eu vou fechar igualzinho eu fiz com forro, só que esse aqui eu vou fechar inteiro, tá? Fecha todo o fundo. Vamos lá, fechar todo o fundo. Vai devagarinho. O doll, ele tem uma certa vida. Ele tem bastante... O doll, como que eu posso falar? Ele é sistemático. Ele gosta de dar uma crescidinha de vez em quando. Gosta de dar uma esticadinha. Aí você vai segurando, tá? Nunca puxa o seu sintético. Sempre segure ele e deixa a máquina levar. Eu já cheguei a trabalhar com sintético que não batia as medidas. Quando eu ia fazer alguma coisa do tipo assim, ó, não sabia que tinha que segurar ao invés de puxar, ficava grande a peça, não encaixava porque sobrava. Aí agora que eu aprendi que, agora não, faz tempo já que eu aprendi que tem que só segurar. Segura e deixa a máquina levar, aí ele não vai esticar, porque nesse caso aqui eu não travei com TNT. Quando eu faço as minhas bolsas, minhas frasqueiras, eu travo, né? Eu dublo isso daqui com TNT e ele perde elasticidade na hora, porque ele vai ficar ali TNT segurando ele, né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a gente não coloca nada pra estruturar. Nem tem porquê e nem pode, porque senão não vai dar o efeito que a gente quer de franzido, né? E aí eu tenho que, mais do que nunca, como diz o Faustão, segurar esse material aqui, não esticar. Ó, gente, bateu certinho, tá? Essas medidas que eu passei pra vocês, bate certinho. Ó. Ó que bonitinho. Ó. Agora, eu vou desvirar isso aqui e a gente vai para as marcações de onde vai ficar o ilhós, tá? Eu não consigo dizer para vocês ainda, meninas, que não tem a disponibilidade disponível para vocês o ilhós, o que vocês conseguiriam fazer para colocar o cordão, mas eu vou pensar em alguma coisa e fazer um outro modelinho, tá? Mas o ilhós é tranquilo de ter, meninas. Você investe na matriz, você investe na... Eu acredito que a maioria que vai assistir tem. Você investe no balancinho, o ilhós é uma coisa que é indispensável no ateliê. Então, é importante que a gente invista nessas coisinhas assim. O meu primeiro investimento com balancinho foi botão de Ritas, aquele de plástico, sabe? Eu uso bastante também, ó. Você vai achar os meios, ó. Aqui é a costura, então aqui vai ser o meio, vai ser a frente, tá? Só um piquezinho. Ó, aí você vai encontrar meio com meio, porque o importante mesmo aqui é encontrar as laterais, tá? Aí você vai fazer um piquezinho nessa lateral. E vai fazer um piquezinho na outra lateral. É aqui que a gente vai aplicar o nosso ilhós, tá? Agora eu vou passar pra vocês quais as medidas que eu usei pra esse ilhós. Ó, aqui são as laterais, né? Ó, já uni elas aqui bonitinho pra você não ter muito trabalho, ó. Aí eu peguei a minha régua e o que eu fiz, ó. Eu pensei quanto que tem que sobrar pra ficar bonitinho, franzidinho, ficar tudo ok em cima, ó. Bem aqui no 10, meninas, ó, só pra ter uma referência, tá? Isso aqui é só pra ter referência, ó. 3,5 aqui, tá? Ó, 3,5 daqui do topo pra baixo.
Aqui eu tô usando como referência o número 10, tá? Os 10 centímetros. Eu vou pegar minha caneta, minha canetinha de sintético. O que que eu vou fazer? Ó, 1,5 centímetro pra cá, eu vou fazer uma marcaçãozinha. Aí venho no 10, 1,5 centímetro pra cá, eu vou fazer outra marcaçãozinha. Ou seja, aqui a gente vai ter um espaço de 3 centímetros entre um ilhós e outro, uma bolinha do ilhós e outra, tá? É aqui que eu vou colocar meu ilhós, tá? Ó, baixa 3,5 centímetros. Eu deixei o 10 aqui como referência, tá? Essa é a minha forma de trabalhar, meninas, tá? Técnica, sim, cada um desenvolve a sua, tá bom? Essa é a minha. Eu quero esse 10 aqui pra poder eu achar direitinho aqui, 1,5 pra cá, 1,5 pra cá, é isso que me interessa. Eu preciso que tenha, a partir do meio aqui, 1,5 pra um lado e 1,5 pro outro, que é o espaço que vai ter o meu, ó. É aqui que eu vou aplicar os 2 ilhós, tá? Vou fazer a marcação do outro lado também, e eu vou usar pra furar a própria matriz do ilhós, tá? Meninas, eu não sei dizer pra vocês que número que é esse ilhós, eu acho que é o 54. É que muda tanto as referências. Eu percebi isso comprando o ilhós grande. Eu acho que pelo que eu percebi, mas isso aí eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, quanto maior o número, menor o ilhós. É uma coisa assim, porque eu comprei um ilhós gigante, número 2. E esse aqui eu comprei na loja aqui na minha cidade, e foi número 50. Ou seja, eu não tenho muita referência pra passar pra vocês, mas é um ilhós pequeno que você consiga passar o cordão, tá? Mas eu acho que com a experiência da gente, eu mostrando na minha mão, vocês vão entender mais ou menos que ilhós que é. E não tem uma regra, tá? Um ilhós que você consiga colocar aqui que passe o cordão, tá? Aí o que vocês tiverem aí, ó. Do centro da minha medidinha que eu baixei 3,5, para um lado eu vou marcar 1,5, pro outro eu vou marcar 1,5, tá? Então, dos dois lados, os ilhós vão ter esse espacinho aqui pra dar a puxada. Eu vou pegar ali meu balancinho, que eu vou furar aqui pra vocês verem, tá? Aonde eu passo, eu vou derrubando as coisas. Ó. Vou tentar fazer aqui pra vocês. Eu nem fazia assim, eu fazia com a tesoura, mas eu vi uma artesã fazendo, cada coisa que a gente aprende. Ó, você coloca bem onde você quer fazer o furinho, ó, e só baixa assim, ó. Vai ficar o furinho prontinho já, olha que legal. Só pra encaixar, tá? Ah, não, pensei que eu tava fazendo besteira. Ó. Ó, você faz os furinhos já, tá? Vou fazer do outro lado. Eu acredito que vocês que estão assistindo, que vão assistir, pra vocês isso aqui é bico também. Mas uma vez já não foi pra mim. Uma vez eu já, nossa, eu já tinha que ficar olhando várias vezes. Matrizes que eu tinha tempo, já não sabia usar. Então eu também vou colocar aqui com vocês o ilhós, tá? Vou colocar o ilhozinho aqui com vocês. Eu vou lá pegar, tá? Eu comprei a matriz do ilhós número 2 na Mega, porque faz tempo já que eu quero fazer uma bolsa e eu não tinha. E pra fazer o acabamento do meu carrinho que eu levei pra Mega, a Denise, minha professora e minha amiga, ela me emprestou a matriz dela, mas aí eu fui lá e comprei, graças a Deus. Fiquei tão contente. Acho que era a única matriz que eu não tinha ainda, que eu queria muito. Aí eu comprei na JJ Fivelas. Tava lotado, meninos, o stand deles, mas o atendimento maravilhoso. Nossa, um rapaz me atendeu lá, me deu toda a atenção. Ele falou assim, ah, ali, dona. Aí eu falei, ai, moço, é que eu não sei como que é. Ele falou, vamos lá então, que eu ajudo a senhora. É o atendimento, né? Atendimento é bom, atendimento é tudo. O stand deles lotado, não cabia mais uma formiga e eu fui super bem atendida. A gente vai usar 4 ilhós. Ilhoses. Ilhós. Ó. A parte que vai aparecer, a parte de fora, você vai colocar esse aqui, tá? Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês, ó. Esse aqui subidinho. Você vai encaixar aqui, tá? Ó. Vai ficar pra fora esse, tá? Ó. E aqui
pra dentro o anelzinho, tá? Ó, esse acabamentinho aqui. Eu vou virar pra cá, meninas, tá? Porque eu sou canhota, eu já tô toda torta aqui. Mas vocês entenderam, né? O certo era eu virar pra vocês, né? Mas enfim. Deixa eu ver. Ó, aí você vai encaixar aqui, tá? A parte que tem que aparecer é a parte direita do material, fica encaixadinha na matriz, tá? E você vai apertar a parte de fora. Ó, que bonitinho. Ó, eu vou fazer os outros ali, tá, meninas? Na minha mesa mesmo mais firme. Que vocês já viram um, né? Pra ficar mais rápido. Eu vou organizar o ateliê aqui pra conseguir dar as aulas com menos aperto e conseguir mostrar pra vocês também, girar mais a câmera. Mas aqui é rapidinho. Essa peça é muito rápida, muito rápida. Quando eu peguei, eu fiquei morrendo de medo. Eu achei, meu Deus. E eu tive que desenhar ela, olhar na foto, imaginar o tamanho dela, porque a gente não sabia. E fazer. Eu não achei nenhum passo a passo, por incrível que pareça. De uma, assim, que tivesse que ser assim, com material sintético, né? E deu super certo. Eu anotei direitinho, porque eu já fiz várias pra vender. Depois dessa eu fiz algumas. Eu personalizo com filme de recorte. Então as clientes, eu deixo pronto e as clientes pedem na hora. Eu coloco o nome, coloco a logo, sabe? Ó que bonitinho, meninas. Ó, a frente e as laterais estão assim já, tá? Ó, com ilhosa. Agora o que a gente vai fazer? Eu sempre me confundo nessa hora. É isso. A gente vai pegar aqui, ó, o material direitinho. Não vai desvirar o material principal, tá? E vai encaixar no forro, ó, aos avessos, tá? E a gente vai encaixar frente com frente, bonitinha, tá? Ó, costurinha com costurinha, meninas. Vai bater certinho, porque eles foram cortados na mesma medida, tá? Ó, o material principal tá aqui dentro, viradinho pra fora, tá? O forro tá viradinho pra dentro, a parte principal. E aí a gente vai encaixar isso aqui, tá? Ó, começa clipando aqui a costura com costura, tá? Ó, direito com direito. Aí você vai fazer a costura toda a volta mesmo, tá? Porque a gente vai desvirar por esse buraquinho aqui que eu deixei, tá bom? Então, ó, frente com frente, bonitinha. Vamos clipar isso aqui. E aí você vai ajeitando, tá? Ó, não precisa... O clipe pode ser bem afastadinho, é mesmo só pra você se guiar, tá? Ó, bonitinho. Tudo certinho, tá? Bem bonitinho, porque isso aqui você vai rebater, tá? Aí você usa um pezinho de máquina pra costurar tudo isso aqui, tá? Até um pouquinho menos, se você tiver a habilidade de deixar um pouquinho menor, ó. Aí você vai... Eu costuro aqui por dentro, tá, meninas? Ó. Dá um retrocesso. Eu tô usando linha normal, tá? Eu não tô usando linha nylon 60, não tem necessidade. Mas se você tiver a cor ou se você quiser usar, pode usar tranquilo. Isso aqui é material sintético, né? A nylon 60 dá até um pesponto mais bonito aqui. Realmente, as linhas minhas aqui, elas não estão legais pra essa peça. Vai tirar a delicadeza dela. Um bege 18, que eu uso pra tudo, aqui eu achei que não ia caber. Não sei se eu tô enganada. Aí eu preferi usar amarelo em cima e branco na bobina, tá? Ó, menina. Ó, costuradinho, tá? Todo costuradinho. Agora a gente vai desvirar isso aqui, tá? Meninas, a parte mais difícil pra mim é colocar o cordão, porque eu não achei uma ferramenta adequada. Aí meu esposo fez pra mim, sabe? Ele cortou um ferrinho. E eu fui procurar hoje, cadê o ferrinho? Aí fui lá, peguei um pedaço do meu varal que tava sobrando. Ó, desvira tudo, tá? Peguei um pedaço do meu varal que tava sobrando. Ele fez pra mim um tipo de um agulhãozinho. Aí, numa ponta eu passei fita crepe. Ó, depois vocês... Eu não vou relatar agora, porque isso aqui vai deixar maior o vídeo, tá? Mais longo. Ó, eu venho aqui... É redondinho, tá? É meio chatinho de você fazer o fechamento. Mas mesmo assim, vai com cuidadinho, tá? Ó, eu vou fechar aqui esse
esse fundo que eu deixei aberto. Vai, por mais que o material do forro não desfie, mas faz uma dobrinha pra ficar bonito o acabamento. Aí você fecha aquele espacinho, como você fecha qualquer forro de necessaire que você faz e que tem que fechar depois, tá? Depois de pronto. Aí eu tô usando minha máquina nova, tá tão boa. E agora eu vou mandar arrumar outra. Vou deixar uma pra sintética e outra pra tecido, graças de Deus. Eu decidi não vender a outra e Deus é maravilhoso. Se Deus quiser, vou mandar arrumar ela e vou ficar com as duas, né? Ó, eu fechei, ó, que bonitinho. Ó, bem bonitinho. Já vou arrematar isso aqui, tirar esses fios. Agora a gente vai colocar pra dentro esse forrinho, tá? Ai, eu adoro esses materiais sintéticos, gente. Até peguei umas encomendas de tecido, sabe? Adoro também. Mas uma vez uma amiga minha, a Nath, ela também é... A Natália Albuquerque, gente. Ela tem um canal no YouTube, é super famosona lá, top no que ela faz. Ela falou, Sam, quando você começar a trabalhar com sintético, nunca mais você vai querer trabalhar com tecido. Eu quero, não renego o tecido, sabe? Só que a gente é apaixonante, sabe? A gente pula tanta etapa. E também sem contar o preço da manta térmica, né? Que tem um absurdo. A manta R2 é um absurdo de cara, então tudo isso acaba desestimulando. Mas tem algumas clientes que elas fazem questão do tecido, então eu trabalho com os dois, né? Tá ótimo. Ó, tudo certinho, bonitinho. A gente vai fazer uma costurinha aqui com um pezinho de máquina, tá? Um pouquinho mais, tá? De um pezinho de máquina. E a gente vai fazer outra costurinha aqui embaixo, tá? Porque aí vai ser o canal que a gente vai passar o nosso cordão, tá? Ó, eu vou virar assim, você faça como você achar melhor, mas assim eu enxergo melhor a parte de fora. E o acabamento também vai ficar mais bonito. Eu acho mais bonito o pesponto da máquina no lado direito, lado de cima. Então eu vou usar isso aqui, tá? Sempre ajeitando o forrinho pra não embolar. Porque sintético, gente, pra desmanchar é uma tristeza. Ó, eu vou aumentar um pouquinho meus pontos, porque agora eu já tô... Meu ponto que agora eu já tô trabalhando com esse ponto. Duas camadinhas. Gente, essa máquina é a 2B da Jack. Gente, ela costurou 8 camadas de sintético. Eu fiz uns testes. Pensa numa máquina forte. Ó, aí você vai fazer a toda a volta, tá? Bem devagarinho pra ficar uma costurinha retinha, bonita, tá? E pra você conseguir chegar com a mesma distância do começo até o final da peça, pra ficar bem uma estética, bem bonita. Porque essa peça aqui eu vou personalizar ela ainda. Então, ela é no acabamento, nos detalhes que vai ficar o charme da peça, né? Ó. Vai até o final assim, tá? Ajeita bonitinho. O dó, gente, ele é maravilhoso. Ele não amassa, ele fica bonito, sabe? Se amassar alguma coisinha que te incomode, geralmente ele amassa quando você usa cola, né? Você bate o secadorzinho e já era. Nesse caso aqui não precisa. Mesmo porque você vai amassar e desamassar a todo momento quando você for usar, né? O meu fica fechadinho, abertinho na minha mesa de estudo. Mas aí quando eu preciso sair, eu fecho ele. Ó. Tá chegando já no finalzinho, ó. Aqui você... Ó, quando encontrar a costurinha, um retrocesso só, gente. Nada de ficar vai e vem, vai e vem. O sintético, ele não aceita isso, tá? Ele não aceita desaforo. Se você ficar fazendo retrocesso 2, 3, 4, 5 vezes pra ter mais segurança, vai rasgar sua sintética, tá? É que eu sempre falo, o sintético, ele não aceita esse desaforo de retrocesso, não. É vai e vem, acabou, tá? Papum. Ó, tá praticamente pronto, tá? Nossa pecinha. Ó que bonitinho. Agora eu vou fazer a segunda costura, tá? A segunda costura, eu vou fazer, ó. Aqui, eu vou fazer ela, eu vou vindo. Tem que ter um canal largo pra passar direitinho, porque vão ser dois cordões aqui, tá? Pra ir, pra voltar. Então, eu vou baixar um dedinho daqui e vou passar a costura, tá? Eu vou começar aqui na parte de trás, ó. Confere se o forro tá esticadinho, bonitinho, tá? E vai novamente. Quando você chegar aqui, você vai dar uma baixadinha na costura, tá? Pra ter mais espaço, ó. Vai reto. Quando você chegar bem próximo aqui, ó. A luz vai atrapalhar vocês. Depois eu mostro pra vocês a costura, tá? Mas quando chegar próximo do ilhós, você vai dar uma baixadinha aqui no material, tá? Pra não ficar muito junto com o ilhós. Passou dos ilhós, sobe a costura de novo, mas mantém um canal larguinho, tá?
Que é pra gente passar o nosso cordão sem problema. Mas isso aqui eu vou explicar pra vocês assim que eu tirar daqui, peraí. Eu adorei fazer essa peça. E ela é linda, e é tão boa, gente. Eu não consigo ficar sem a minha, porque eu organizo tudo dentro dela. Cabe tudo, tudo, tudo. Eu não sou mulher de ter muita maquiagem. Eu tenho lá minhas coisinhas que eu ganhei dos meus filhos, dia das mães, que eu amo. Eu não vou fazer propaganda aqui. Fica dentro também, junto com os remédios. Ó, passou o ilhós, pode diminuir um pouquinho mais o canal, tá? Fechei. Tá pronto, gente, praticamente. Agora vamos ver se eu vou passar vergonha pra passar o cordão, tá? Eu quero ver se eu compro ilhós maiorzinho pra conseguir passar com passador. Sabe aquele passador de elástico? Que aí eu uso meu passador. Ó. Vocês estão vendo que aqui na lateral, ó, eu venho com a costurinha retinha aqui. Um canalzinho que eu consiga passar o meu cordão. Esse aqui tem, deixa eu ver. Tem um dedo, deixa eu ver por medida pra vocês, né? Que costureira não fica usando o dedo, ó. Esse canal tem exatamente o meu 1,5. Tem 1,5 cm. Mas quando eu chego aqui na lateralzinha, ó, eu desço um pouquinho a costura, né? E aqui eu subo de novo pra 1,5, tá? Pode até ser mais, gente, tá? Mas eu subi pra 1,5. Então aqui, ó, eu dou aquela desviadinha e volto pra 1,5, tá? Agora bora ver como é que vai ser essa colocação do cordão. Eu vou colocar aqui o cordão, depois eu vou passar a medida pra vocês. Se eu não tô enganada, é 1,5. É 1 metro, 2 pedacinhos de 1 metro cada. Ó, eu fiz essa ferramentinha aqui, o marido fez, ele cortou. Eu isolei a ponta com a fita crepe. E, ó, o jeito que eu consegui fazer aqui, pra passar esse cordãozinho, foi como? Ó, eu coloco aqui e passo uma fita crepe. Com certeza, tem ferramentas aí, gente, mas ó, eu improvisei assim, tá? Ó, é um cordãozinho de algodão, tá? Ó, aí eu peguei aqui, vou pegar um pedacinho de fita crepe, porque a fita crepe adere bem nesse ferrinho e por algum motivo não desgruda. E eu espero que aconteça agora aqui também, que não desgrude, né? É pra não passar vergonha e o vídeo também não ficar muito longo. Pedacinho pequeno de fita crepe, senão vai agregar muita camadinha lá. E aí vai ficar ruim de passar, tá? Ó, eu pego, seguro aqui, ó, um pedacinho do meu negocinho. Aí eu passo aqui, ó, bem em volta. Vai ficar coladinho já aqui. Peraí. O certo é você ter uma ferramenta. Pra arrumar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do meu ilhós. Porque nem o grampinho de cabelo, nem o passador de elástico, nada disso entra aqui nesse ilhós, sabe? Gente, só pra passar vergonha. Não tá pegando aqui. Agora, pera aí que eu já vou dar um jeito nisso. Ah, lembrei. Lembrei, foi meu marido que fez pra mim. Primeiro, você encosta aqui a fita crepe, ó, e cola, tá? Porque aí ele fica de um jeito que não sai. Aí depois você vem com o seu... Ó, e passa aqui só umas 2 vezes, tá? Corta o excesso, que pra variar eu deixei um excesso, eu sou a mulher dos excessos. Ó, agora segurou. Primeiro coloca, se você for usar essa mesma técnica que eu, de um araminho, primeiro você encosta a fita crepe aqui, dá uma voltinha, depois você coloca o seu cordãozinho, tá? Porque por algum motivo a fita crepe segura, ó. Aí eu vou colocar aqui, tá? Esse ferrinho segura a fita crepe e não solta, ó. Aí você vai passar direto nesse, tá? E vai sair lá no que você entrou. No mãozinho do buraquinho que você entrou, tá? Ó. Ó, chegou aqui, ó. Vai sair aqui, tá? Eu vou ver aqui que tamanho que eu quero. Gente, há um certo desperdício nesse improviso que eu fiz, porque eu não consigo tirar bonitinho a fita crepe, tá? Eu tenho que usar outra fita crepe, então... Mas os fins justificam os meios, né? Eu vou ver o que eu faço. Se eu aumento o meu ilhós ou se eu encontro uma ferramenta que eu consiga passar esse cordãozinho aqui e que ela entre nesse ilhós, sabe? Porque ele é bem pequenininho. Ó, eu acho que esse tamanho tá bom, tá? Então, eu já vou cortar aqui e já vou dar um nó pra garantir que isso daqui não vai sair, tá? Ó, cortei
e dei um nó. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês quanto que vai ficar cada pedaço desse, tá? De começo eu ia queimar, sabe? Mas depois, gente, eu desfiei e virou um tipo de um tasselzinho. Aí eu falei, não vou queimar isso, que tá ficando bonitinho assim. Ó, agora, passei por aqui e saí por aqui, né? Agora eu vou passar por esse daqui e sair por aqui, tá? Que é pra poder a gente fazer aquele movimento de puxada. Então lá vai eu. Pedacinho de fita crepe. Coloca, deu super certo, gente, tá? O artesanato também é isso, né? Ó, dá uma voltinha no ferrinho. Aí você vem com seu cordão, tá? Opte por um cordão molinho, tá, meninas? Eu falei de algodão, mas eu acho que isso aqui não é por algodão. Então, o algodão, ele é muito rígido, né? Esse aqui acho que é o acrílico, tá? É um cordãozinho mais molinho, tá? Opte por esse, porque na hora da puxada fica muito mais fácil, tá? O cordão de algodão não dá muito certo, não. Ó. Aí você vai dar a voltinha aqui com a fita crepe, tá? Ó, segurou o seu cordãozinho no ferrinho, ó. Gruda bonitinho aqui e vai. Agora você vai entrar com essa agulhinha improvisada do outro lado, tá? Ó, aqui já saiu. Agora você vai entrar desse lado aqui. Vai com cuidadinho, porque já tem um cordão aqui dentro, tá? Protege a ponta do ferrinho também, pra não furar o seu sintético e não sair arrastando o cordão que tá lá dentro já, tá? Gente, eu amei essa peça, amei. Acho que essa eu vou dar pra minha filha, porque ela casou e mudou, né? E ela tá me cobrando, mãe, meu porta-joia. E eu acho que ela gosta de amarelo, é uma morena bonitona. Combina amarelo com ela. Acho que ela vai gostar, ó. Ó. Desde criança que eu coloco amarelinho na Luísa, fica tão lindo. Acho que ela vai gostar dessa peça amarela. Meninas, aí você corta o mesmo tamanho que você cortou lá, tá? Aí eu vou fazer aqui a medida. Já falo pra vocês. Eu tenho o Hanan e tenho a Luísa. A Luísa puxou a família do pai, o cabelo é mais escuro, sabe? E o Hanan puxou a minha família, o cabelo é mais claro. O Hanan eu sempre gostei de colocar vermelho nele. Ele é advogado, tem 32 anos. Os meus filhos são adultos já. E agora fazendo essa peça, eu lembrei que na Luísa, que tem cabelo preto, bem preto, eu sempre coloquei amarelinho, eu achava que combinava com ela. Eu vou dar pra ela essa peça aqui. Ó, aí você faz o nozinho, aquele nozinho simples, tá? A gente vai lá atrás, né? Os fios crescem. Aí a gente às vezes esquece até da cor que a gente gostava de colocar neles, mas a Luísa é amarela. Gente, olha isso. Olha por dentro, os bolsinhos. Ó, perfeitinho o acabamento. Aí o que você faz? Sempre que você terminar uma peça de sintético, dá uma vincadinha, tá? Uma peça de sintético sempre vai precisar que você, ó, faz assim, tá? Pra ficar bem bonitinha a costurinha, ó. Nunca terminei uma peça de sintético e... Ah, tá pronto, tá? Porque isso aqui faz toda a diferença, tá? Você vincar a peça, ó. Bem bonitinho. Porque isso aqui você não vai passar, né? Porque é um sintético. Então, o que você vai fazer pra alinhar ela é vincar. Gente, olha o amorzinho. E olha como puxa isso. Ó. Ela puxa bem, tá? Você pode puxar e despuxar quantas vezes você quiser. A minha eu tenho algum tempo já. Ó. Ó que gracinha, ó. Aqui eu vou personalizar, tá? Eu vou colocar o nome dela aqui. Vocês gostaram? Ó que gracinha. Tem essa amarela, tem essa rosinha, ó. Essa rosinha minha já. Gente, eu já puxei milhões de vezes. Esse material que eu falei pra vocês, o nylon emborrachado, realmente é resistente, tá? Olha que amorzinho. Aí você personaliza aqui, ó, com filme de recorte. Ou se você trabalhar com a bordadeira, você acha o meio e borda antes já, tá? Obviamente, né, que você não vai conseguir bordar depois. Ou você vai colocar uma tagzinha aqui. Mas eu acho que essa peça é legal você fazer a personalização direto nela, tá? Então, se você for bordar, acha o meio e borda, tá? Na base, porque é o lugar que vai ficar livre, né? Pra você bordar. Pra quando você fechar, vai ficar livre aqui. Então, vai aparecer o bordadinho. Ou filme de recorte, que é o que eu uso pra personalizar essas peças, tá? Depois que eu comecei a trabalhar com a Cricut, as clientes gostam bastante, tá? Que eu uso dourado, fica bonito. Ó. Abre. A minha fica assim em cima da mesa, gente. Ó. Aí eu coloco aqui nesses bolsinhos, eu coloco caneta. Dentro eu coloco
até uma régua aqui do lado, porque ela é bem firminha, tá? Ó. Essa é da Luísa. Eu vou dar pra Luísa, colocar o nome dela. Ó, que amorzinho. Aí, quando vocês forem arrumar pra entregar pra cliente, deixa bem alinhadinho, tá? Bem bonitinho, ó. A rosinha que é minha. Eu quero ver se eu acho na internet os cordões e as cores, porque eu não tô achando aqui na minha cidade. Ó, prontinho. É super rápido, tá? Demorou mais porque eu falei bastante, eu quis mostrar pra vocês, né? Alguns detalhes, mas se você pega você quer fazer 10, eu fiz 10 um dia. É muito rapidinho, meu celular tá caindo. Tô meio tortinha, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Agora eu vou lá comer meu pastel, tá? Beijo pra vocês. A próxima aula vai ser uma carteirinha dupla, tá? É uma carteirinha dupla, não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas ela tem zíper no topo e embaixo. É separadinho os compartimentos. Então você coloca remédio, coloca o celular, porque eu vou adaptar ela pra caber o celular, tá? No formato original ela é um pouquinho menor. Ela é pra documento, pra dinheiro, pra moedinha, pra as coisas que cabem. Essa que eu vou fazer, meninas, eu vou colocar um tamanho pra celular e vou colocar alcinha de mão, tá? Vai ficar bem bonitinha. Então, fiquem com Deus, tá? Bom final de semana pra vocês. Hoje é sexta-feira, acho que é dia 18/7. Eu vou lá jantar agora. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe grandemente. Eu espero que eu tenha colaborado pra vocês aprenderem um pouquinho mais, tá? Até o próximo vídeo.